porque o pecado entrou no mundo por um homem. Então precisava ser redimido por um homem. Porque o salário do pecado é a morte. Né? Então Jesus precisava ser esse cordeiro substituto. Então por que Deus não mandou um anjo? Por que Deus não matou um anjo? Porque não foi um anjo que pecou, foi o homem que pecou. Então ninguém poderia fazer isso a não ser Jesus. Jesus era o único que poderia fazer isso. Tá? Deus não é onisciente? Deus é onisciente, né? Então ele sabia que Adão ia pecar, não sabia? Não sabia que Adão ia pecar? Então olha qual é a maior prova de amor de Deus por mim e por você. Que mesmo ele sabendo que Adão ia pecar, porque ele é onisciente, ele sabia que Adão ia comer o fruto, transgredir e descumprir a lei. Mas nossa, Deus ele nos amou tanto, tanto. Por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Porque mesmo ele sabendo que Adão ia pecar, mesmo assim ele cria Adão e já prepara o cordeiro para o resgate. Então por que a gente fala que o cordeiro já estava morto antes da criação do mundo? Por quê? Porque Deus é onisciente. Ele já sabia que Adão ia falhar. Então, ele sabendo que Adão ia falhar, ele já matou Jesus antes de criar o mundo. Antes de criar Adão, Jesus já estava morto. Vocês entendem isso? Por isso que Hebreus fala que antes da criação do mundo, o cordeiro já estava morto. Por quê? Porque Deus é onisciente. Ele não tem passado, presente e futuro. Então, antes de criar Adão, Jesus já morreu. Meu Deus do céu. Pegou, Thiago? Entendeu? Sim, claro. Então, a maior prova de amor de Deus por mim e por você é que mesmo ele sabendo que Adão ia pecar, mesmo ele sabendo que Adão ia falhar, mesmo assim ele cria Adão e já prepara o cordeiro para o resgate. Meu, se fosse eu anotava essa frase aí, meu Deus do céu. A maior prova de amor de Deus por mim e por você, a maior prova de amor de Deus por mim e por você, é que mesmo ele sabendo que Adão ia falhar, mesmo assim ele cria Adão e já prepara o cordeiro para o resgate. Então, quero que vocês saiam aqui dessa aula já com isso aqui em mente, que Jesus foi morto antes da criação do mundo. Então, anota aí, Jesus foi morto antes da criação do mundo. É isso aí, né? Então, mesmo assim, ele cria Adão e já prepara o cordeiro substituto, porque ele é onisciente, eterno, e já sabia que Adão ia falhar, já sabia que Adão ia pecar, mas mesmo assim ele cria Adão pelo seu amor fraternal e já prepara Jesus para morrer em seu lugar. Então, o cordeiro já estava morto antes da criação do mundo. Porque ele disse assim, ó, o primeiro Adão vai falhar, né? Mas o segundo Adão vai prevalecer. É por isso que Jesus é comparado como o segundo Adão. E há quem diga, eu não vejo problema falar segundo Adão, mas tem alguns chatinhos aí que falam que não é segundo Adão, é o último Adão. Mas eu não vejo diferença. Porque se tem segunda é porque tem terceiro e quarto. Mas enfim, vocês podem falar de último também, tá? Primeiro Adão e último Adão. Por que Paulo compara Jesus como o último Adão? Por quê? Se o pecado entrou no mundo por um homem, agora também vai ser restituído por um homem. Só que o primeiro Adão falhou. Ele não foi chamado para ser imagem e semelhança, governo e domínio? Falhou. Então agora está vindo um que não nasceu no jardim. Nasceu na onde? Na manjedoura. E esse não vai falhar. Esse vai prevalecer. É por isso que o primeiro foi feito alma vivente, mas o segundo espírito vivificante. Porque o primeiro fala no jardim, mas o segundo vence no deserto. O primeiro desobedece, mas o segundo é obediente até a morte, morte de cruz. Então Jesus também é comparado como o segundo Adão, ou o último Adão, como Paulo diz lá em Coríntios, tá? Então Jesus é comparado como o último Adão, o espírito vivificante. Aquilo que o primeiro Adão quebrou, o último Adão veio restituir. Tá? Então vocês entenderam a importância de Jesus vir como homem? Tá? Essa é a importância dele, porque o pecado entrou por um homem e agora precisava ser redimido. Tanto que, se vocês lerem, meu irmão, isso aqui é muito forte. Você não... Agora você pode dar glória se quiser. Jó. Eu ia falar pregador Vitor, desculpa. Professor Vitor, por que Jó tem a ver com Cristo? Como assim? O que Jó tem a ver com Cristo? Quando a gente olha a história de Jó, no capítulo 1, o que acontece com Jó no capítulo 1? Capítulo 1, ele sofre ataque. Capítulo 2,
ele sofre o segundo ataque. Diz, Satanás olha e fala, não, pele por pele, eu quero ferir Jó. Então aqui ele perde o quê? Ele perde a família, os filhos, mas aqui no capítulo 2 agora é o quê? Pele por pele. Jó que vai ser ferido. Né? Aí no capítulo 2, versículos 7 e 8, Jó vai ter coceiras. Tanto que, se você ler Jó, vai dizer que ele vai quebrar um cacos de vidro e vai começar o quê? Se coçar por cacos. Nossa, nossa é forte mesmo. Capítulo 21, versículo 6, Jó está febril. Ou seja, que tem febre, né? 21:6. Capítulo 21, versículo 6. No capítulo 30, versículo 30, ele tem manchas na pele. E a sua pele começa a ficar enegrecida, né? Começa a ficar preta a pele dele, tá? E no capítulo 19, ele tem mau hálito. Tanto que até os seus amigos não queriam nem ficar perto dele, por conta do mau hálito. Né? Mau hálito. Jó sofreu tudo isso. E durante esse sofrimento de Jó, pode anotar aí. Capítulo 19, ele tem mau hálito. Tanto que os seus amigos, né, todos os próximos a dele ali, não quiseram nem ficar com Jó. E os seus irmãos, então, abandonaram e as crianças até zombaram de Jó. Então, Jó, passando por tudo isso, ele vai abrir um julgamento para Deus. Qual que é o julgamento que ele vai abrir para Deus? Carlos, abre para nós Jó, capítulo 10, versículo 4 ao 6. Jó, capítulo 10, versículo 4 ao 6. Olha o julgamento que ele vai abrir para Deus. Eis que porventura olhos de carne, eis que como. Olha o que Jó está falando para Deus. Você tem olhos de carne? Vês tu como um homem vê? Porque Jó estava passando tudo isso. E ele estava querendo dizer assim para Deus, Deus, eu estou passando tudo isso, mas você nem sabe o que eu estou passando, você não é homem? Você tem olhos de carne? Você é homem? Você é Deus. Ele está dizendo assim, você é Deus, para você é fácil, né? Você está aí, você é divino, você é Deus. Mas tem tu olhos de homem? Os seus dias, continua, ele vai falar agora, os seus dias são como os dias de homem? Vai. São os teus dias como os dias do homem? São os teus anos como os anos do homem? Para te informares a minha iniquidade, para averiguares o meu pecado. Olha que Jó tá... Meu irmão, meu Deus do céu, Jó está olhando para Deus e falou assim, por que o Senhor não vem aqui na terra e seja homem para você entender tudo que eu estou passando? Pegou? Pegou a senha? Olha o que Jó está falando. Tens tu olhos de homem, você vê como homem. Por que o Senhor não se faz carne para você entender isso aqui? Por que o Senhor não se torna um homem para você entender isso aqui? Aí quem que vai responder Jó? Agora abre João capítulo 1, versículo 1. Olha quem responde Jó. João capítulo 1, versículo 1 vai responder Jó. João capítulo 1, versículo 1. Olha aí. Depois que minha esposa morreu e só abraçou, como se eu colocasse Deus na parede. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Jó também. Passou por tudo isso, aí ele olha e abre o tribunal para Deus e fala: tens tu olhos de homem? Você sabe o que um homem passa? Você sabe o que é sentir? Porque você é fácil estar aí no tribunal, você é Deus. Mas aí João vai responder ele, versículo 14. Pode ler o 14. Meu Deus, olha quem está respondendo Jó. Jó, você não pediu para ele vir como homem? Você não pediu para ele se tornar homem? Olha aí. E o verbo se fez e habitou. Esse habitar aí no original do grego é tabernaculou, ou seja, se fez presente na terra. Então, o tribunal que Jó pediu para Deus se cumpre aí no Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Você não pediu para ele vir, Jó, como homem?
Vês tu como os olhos de homem? Vês tu como os homens vê? Seus dias são como os meus dias? Então tá aí. O verbo se fez carne. Meu Deus do céu, pode pregar lá e manda o pix, tá? Meu irmão, Jó é muito rico, tá? Se vocês estudar o livro de Jó, eu já li o livro de Jó 5 vezes. E todas as vezes que eu leio o livro de Jó, eu encontro mais coisas. É impressionante. Já. 4 vezes. É bom. É porque eu queria lançar um desafio para vocês também, quem lê a Bíblia toda, porque aí eu vou dar um certificado que você leu a Bíblia toda. Eu consigo um certificado lá na CGADB. Para não ser aleatório. Então, tipo, sisteminha, talvez você lê esse no ano. Entendi. Aí é bom, né? Ó, se você lê 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira em um ano. 4 capítulos por dia. Você lê a Bíblia inteira em um ano. 4 capítulos é pouca coisa. Todos os dias. Se você pegar a Bíblia e ler 4 capítulos todos os dias, você lê a Bíblia em um ano. Aí no dia que dá, você lê como você lê 8, né? 8 capítulos. Ah, então é que assim fica ruim, porque aí você vai ver 8, aí já bate uma preguiça e fala, deixa para outro dia, aí vira 12. Ah, vou deixar, aí vira 16. É, fica pulando a genealogia. Ah, é, eu falei isso aqui na aula também. O que nós descobrimos com a genealogia? Você perdeu essa aula que vem. Até na genealogia nós tiramos pérolas. O que a gente aprendeu na genealogia? Falei, cara. Olha só. Olha a genealogia de Jesus. Olha a genealogia de Jesus. Raabe, ex-prostituta, tinha uma cananeia, uma itia, tinha Manassés, o pior rei de Israel, e depois vem Jesus. Então, você siga pulando a genealogia, né? Mas nem a genealogia mostra que o quê? Que não existe maldição hereditária. Olha de onde Jesus veio, de ex-prostituta, cananeia, itia, moabita, e ele é filho de Deus. Então, esse culto de quebra de maldição hereditária, não existe. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura, e tudo se faz novo. Então Jesus, ele veio até, quis questão de mostrar a genealogia só para ver de onde que ele veio, mas mesmo assim ele é filho de Deus. Outra coisa que nós aprendemos nessa genealogia, que ele salva quem ele quiser. Mulher, homem, ex-prostituta, pior rei, salva quem ele quiser. Porque era ex-prostituta, pior rei, mas estava na genealogia de Jesus. Aí fica pulando a genealogia. Então Jó pediu o tribunal para Deus. Tens tu olhos de carne, por que tu não vem como Deus? Então, ele veio como Deus. Mas, Vitor, então Jesus ele veio como homem. Então ele não é Deus. Isso? E agora? Porque Paulo vai dizer isso, né? Abre aí, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Eu gosto assim de fazer vocês pensar. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. A sua, pode ir até o 6. A sua tradução está diferente. Vou pedir para o Carlos dessa. É Filipenses, né? 2, 5, 6. Ah, já leu os dois? Muito bom. Mas na tradução, acho que fica até mais claro para a gente, é usurpou. Não tem usurpação ser igual a Deus, mas assumiu forma de homem. A sua está nessa versão, Carlos? Pode ler. Acho que a sua versão aqui é NVT? Ah. Ó, que haja em vós o mesmo sentimento. Esvaziou, essa é a palavrinha, esvaziou. No seu tá aniquilou? Tem alguma aniquilou? Aniquilou, né? Esvaziou, aniquilou. Essa palavrinha aí, no grego, é kenos. Kenos vem de esvaziar. Então anota aí essa palavra grega que nós vamos entender o que Paulo está dizendo em Filipenses. Kenos vem de esvaziar.
Ah, você leu 7, Carlos? Ah, tá. Ah, então deixa eu colocar até o 7 aqui, então. Aniquilou-se, né? Então, aniquilou, esvaziou. Mas, Vitor, então quer dizer que Jesus aniquilou Deus? E agora? Porque o Paulo está dizendo isso, não é isso que ele está dizendo? Que mesmo ele sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou. Então ele deixou de ser Deus, correto? Não, é sério, eu não sei também, tô perguntando. Ele esvaziou, né? E aí, Carlos? E aí? Ele esvaziou do quê? Então, Paulo está dizendo que ele esvaziou. Mesmo ele sendo Deus, ó, Deus, fazer uma hermenêutica aí, mesmo ele sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou. Ele deixou de ser Deus. Essa teoria. Não deixou de ser Deus, mas ele Se rebaixou, né? Legal. Essa teoria que eu acabei de falar aqui é uma heresia conhecida como gnosticismo. É a teoria quenótica. Por quê? Queno vem esvaziar. Quenoticismo. O que o quenoticismo fala? Que Jesus deixou de ser Deus. Ele esvaziou. Porque ele pega esse, ele não pega o contexto, ele só pega o verbo esvaziar e fala, ó, Jesus esvaziou. Esvaziou, aniquilou, deixou de ser Deus. Isso que o quenoticismo prega. Então anota aí a primeira heresia que nós vamos tratar hoje, o quenoticismo. O quenoticismo fala que Jesus deixou de ser Deus. Ele abandonou seus atributos divinos. Quenoticismo. É a teoria quenótica. Quenoticismo. O quenoticismo vai falar, então, ó, pode falar? Vai dizer que Cristo abandonou Cristo. Isso, Cristo, eles acreditam assim, que Cristo abandonou os seus atributos divinos. Cristo abandonou os seus atributos divinos. Cristo abandonou os seus atributos divinos. Mas o que é atributo divino, né? O que é atributo divino? O que é atributo divino? Onisciência, onipresença, onipotência. Então, o quenoticismo prega isso. Fala que Deus, então, ele abandona sua onisciência, a sua onipotência. Ele deixa de ser Deus. O quenoticismo fala isso. Que Jesus deixou de ser Deus. Se quiser até deixar mais claro aí, Jesus deixou de ser Deus. É isso que o quenoticismo prega. Que Jesus deixou de ser Deus. Porque ele pega esse verbo kenos, de esvaziar, que Paulo fala em Filipenses 2, e ele emprega falando que Jesus deixou de ser Deus. Tá bom? Anotaram? Porque apesar de ser Deus, ele também fez homem. Legal. Não deixando de ser. É porque o quenoticismo, ele só pega uma palavra. Vamos entender o contexto? A gente vai entender o contexto. O que está acontecendo aí na igreja de Filipos? Existiam duas mulheres, vocês vão lembrar delas, né? A Evódia e Sintique. Lembraram da Evódia e Sintique? Ou Sintique, né? Elas estavam brigando, talvez porque uma queria a cor rosa, né, da festividade, a outra queria vermelha. Não sei, né? Tava brigando lá. Por conta de congresso, eu acho. Porque congresso sempre tem briga, né? Eu tô brincando. As duas estavam brigando. Aí o que Paulo, né? Vamos falar para Paulo. Paulo, tem duas mulheres brigando lá em Filipos. Aí o que Paulo vai dizer? Vai pegar aquelas duas mulheres e falar assim: rogo, pois, Evódia e Sintique, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Cristo Jesus? Qual foi o sentimento? Vamos pensar. O sentimento de Jesus foi submissão ao Pai. Pai maiúsculo, tá? Porque é Deus. Submissão ao Pai.
vamos dizer assim, submissão ao Pai a qualquer custo, né? Ou mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Então, qual é o contexto? Duas mulheres brigando por coisas banais, porque Paulo até deixa claro que é coisa banal. Ele fala assim, Evode e Tique, que haja em vós, de sorte, que haja em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que mesmo ele sendo Deus, ou seja, observe, ele não fala que Jesus deixou de ser Deus. Ele sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Vamos pegar essa frase para a gente entender. O que Paulo está dizendo? Que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não aproveitou de usar os seus atributos. Não quer dizer que ele deixou. Ele não quis usar de forma voluntária. Vocês conseguem entender a diferença disso? A diferença de deixar de ter para deixar de usar? Jesus continua sendo Deus, mas ele não quis usar. Ou seja, ele tinha onipotência, mas ele não quis usar. Ele tinha onisciência, mas ele não quis usar, porque ele decidiu ser submisso de forma voluntária. A gente chama isso de submissão econômica. Anotem aí, submissão econômica. É a submissão econômica. Submissão econômica. O que é a submissão econômica? Que ele sendo Deus, ele voluntariamente não quis usar os benefícios de ser Deus. Mas ele é Deus, mas ele não quis usar de forma voluntária. Porque de forma voluntária ele decidiu ser submisso. Mas ele decidir ser submisso, Jefferson, não significa que ele deixa de ser. Significa que ele é ainda, mas ele não quis usar os benefícios. Entenderam? Vocês conseguiram entender a diferença? O que Paulo está tratando aí? Não quis usar os seus atributos. Né? Por quê? Olha o que o Satanás quis. Anotei que, nossa, meu Deus, você vai estourar a cabeça de vocês agora que você falar isso aqui. Meu Deus do céu, se eu não pegar isso aqui, eu vou balançar você, Thiago. Anotou? Por que o diabo leva ele lá no alto, no pico da montanha? Porque ele queria quebrar a identidade de Jesus. Ele vai falar, se tu és Deus, por que não transforma essa pedra? Ele poderia transformar a pedra em pão? Ele é Deus. Mas aqui vocês vão entender a submissão econômica. Ele poderia, porque ele é Deus, mas ele não quis submissão. Ele fala assim, eu posso, mas nem só de pão viverá um homem. Eu posso fazer, mas eu decidi ser submisso ao Pai. Então, se tu és Deus, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Isso é a submissão econômica. Ele pode. Deus está falando assim para Satanás. Satanás, eu posso fazer isso, eu sou Deus. Mas eu não quero fazer de forma voluntária. Então, era isso que Paulo estava tratando na igreja de Filipos. Evode, sentir que olha para Jesus, que ele sendo Deus, ele não quis usar os seus atributos. E vocês aí, homem, carne, querendo ser Deus. Era isso que Paulo estava dizendo. Vocês, duas mulheres, querendo ser Deus, e Deus, que era Deus, deixou os seus atributos, não quis utilizar os seus atributos. Vocês entendem que o contexto muda tudo? Não adianta nada você só pegar uma palavra e atribuir e montar uma teoria. Você tem que entender o contexto. É isso que Paulo está dizendo. Agora, Carlos, lê tudo de novo do começo. Vocês vão ver que vai ficar mais claro e a gente vai entender o texto. Lê agora. Pode ir desde um. Se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranhados, afetos e compaixões, contemplar o recurso para que sintais o mesmo, pelo mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória. Olha, vanglória, contenda. Porque Jesus, ele era Deus. Ele poderia usar o seu atributo, ele poderia transformar a pedra em pão, ele poderia. Mas ele se humilhou. Essa que é a centralidade do texto, de humilhação. Que mesmo Jesus sendo Deus se humilhou, tornou-se forma de homem. E vocês aí não querendo se humilhar, você, Evode, aí sentir que brigando por roupa de congresso,
Se Jesus se humilhou, vocês estão discutindo. É isso que Paulo está dizendo. Então, o tema central de Filipenses 2 é humilhação. Jesus se humilhou. Essas, eu acho que são as duas palavras-chave. Voluntário e humilhou, de forma voluntária. Ele assumiu uma condição inferior, de forma voluntária. Tá? Continua, Carlos. Peraí. Pode falar agora. Segura, está no versículo? Aí que eu queria. Então, até o versículo 4, o que ele está mostrando para elas? Está falando assim, olha, eu quero que vocês coloquem o interesse de vocês em cima... Não, eu quero que vocês coloquem o interesse dos outros em cima do de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Porque é isso que Jesus fez. Ele colocou o interesse do Pai em cima do seu próprio interesse. Então, observe que Paulo não está falando assim que Jesus deixou de ser Deus, que Jesus deixou os seus atributos. Não, ele está falando que Jesus, ele colocou o interesse do Pai acima dos seus interesses. Ele poderia usar, mas ele colocou o interesse do Pai em cima do seu interesse. Tanto que, até o versículo 4, é Paulo dizendo isso. Ei, igreja de Filipos, coloca o interesse dos outros em cima dos seus. Tanto que agora no versículo 5 ele vai apresentar Cristo. Agora lê o 5. Ele vai apresentar o Cristo, olha só. Eita, matamos a charada. Continua. Sempre pode Deus não ter preocupação ser glória, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e o nome de sua glória, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra. Então, o que é o Kenos? O Kenos significa, então, que Deus esvaziou de seus atributos? Não. Significa que ele esvaziou de utilizar os seus atributos. Ele poderia usar, mas não quis. Então, vamos lá. Vamos anota aí para vocês terem anotado, que muita coisa é bom ter anotadinho alguma coisa, né? Então, anota aí o que Paulo está falando aí, tá? Paulo não está falando que Jesus deixou de ser Deus. Bom, Paulo não está falando que Jesus deixou de ser Deus. Paulo não está falando que Jesus deixou de ser Deus. Paulo não está falando que Jesus deixou de ser Deus. Chegaram até aqui? Aí é uma vírgula, mas de porém, tá? Mas, entretanto, porém, mas. Não de adição, mas de porém. Mas que voluntariamente, absteve-se, sabe escrever absteve-se? Absteve-se é benudo, tá? Absteve-se. Ou pode escrever renunciou, é o que é melhor. Absteve-se de usar. Absteve de usar os seus atributos divinos. Absteve-se de usar os seus atributos divinos. Absteve-se de usar os seus atributos divinos. Anotaram, então? Então, ele não deixou de ser Deus, ele apenas não ficou agarrado a isso. Era ele dizendo, eu sou Deus, mas eu não quero utilizar. Eu quero ser submisso ao Pai. E é por isso que Paulo vai dizer, olha, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. A submissão ao Pai. A vontade dele é acima dos seus. Pegaram a senha? Então vamos lá. Filipenses capítulo 2. Deus deixou de ser Deus, esvaziou. Isso? Não. Respondido então? Então Jesus é Deus.